Oi, Jô, bom dia, tudo bom? Outros. Bom dia, Oi, professor, tudo Juliana, bom? bom dia, tudo bom? Tá me escutando? Tô sim, mas o áudio tá um pouco baixo. Juliana, tá me escutando? Sim, professor. Tá ok agora. Alô, tá me escutando? Lilian, tu tá me escutando? Oi? Oi, professor. Manda um oi pra mim aí no áudio, Lilian, por favor. Oi, professor. Oi? Tá ouvindo? Oi, professor, tá ouvindo? Oi? Oi, professor.
Tilene, tu tá ouvindo? Não tô te escutando nada. Lilian, tu tá me escutando bem? Manda um ok aqui para mim, por favor, no chat ou no zap. Agora tá normal. Graciete, Renata, Tilene, vocês estão me escutando bem? Estamos. Perfeito, professor. Sim. Alô? Oi, professor? 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 É o áudio dele que tá ruim, Tilene. Eu acho, porque tem alguém chamando ele e ele não está respondendo. Aqui eu estou ouvindo bem. Pois é, para mim ficou normal agora também, mas ele não tá ouvindo.
Espera aí, meninada, porque vamos já chamei o rapaz aqui para ajeitar essa situação aqui. Só um minuto. Deixa eu te dizer. Olha a situação, eu não consigo escutar eles. Eles me escutam, eles não conseguem me escutar. Tá, eu já falei com o rapaz do suporte, ele já vai providenciar aqui a troca do fone, tá ok? Do fone de ouvido, tá, meninada? Vamos só aguardar um pouquinho, tá bom?
Oi. Oi. Vocês me escutam? Alguém Sim. pode falar para testar aqui o fone, por gentileza? Ok, obrigado. Estamos escutando. Sim, Não, que isso. Tranquilo. Obrigado, obrigado. Alô, estão me escutando aí, todos vocês? Sim, professor. sim. Beleza. Agora dá para escutar a voz de vocês. Tá, bora lá. Bem, bom dia a todos aí, bom dia Rosana, bom dia Ju, agora dá para falar bom dia para todos, bom dia Dona Graciete, bom dia Kelly, Carla Milene, Kézia, Lilian, Tiago, Tilene, tá bom? Bom dia. Bem, vamos começar aqui a aula. Hoje nós falaremos, a aula nossa de hoje, tá? É a respeito da fisiologia dos fungos, tá bom? O que que nós temos que entender a respeito dessa fisiologia dos fungos? Tá? Tá todo mundo recebendo bem o áudio? Tá todo mundo vendo bem a imagem do slide aí? Tá tudo ok, professor. Beleza. Tá? Não se esqueçam que os fungos eles são seres orgânicos, são micro-organismos, tá? Da maioria eucariótica, onde esses micro-organismos, no caso os fungos, eles podem habitar diversos tipos de ecossistemas e locais também no habitat. Eles podem estar distribuídos, tá? Não somente no solo, como também na água, sob alimentos, nos vegetais, nos animais e também acometer o ser humano. Dessa forma, esses micro-organismos eucarióticos, tá? Os fungos, eles se tornam, de uma maneira bem didática e bem enfática, eles se tornam micro-organismos de natureza aeróbica e obrigatórios aqui também, durante sua localização. Além disso, tá? Com exceção de certos tipos de leveduras, principalmente leveduras de natureza fermentadoras, que são fermentadoras, essas leveduras, elas são anaeróbicas facultativas, ou seja, não necessariamente eles precisam de oxigênio para sobreviver durante o seu processo de desenvolvimento. E além disso, e mais importante, durante os processos de mecanismos químicos, principalmente durante o seu metabolismo químico, nós observamos que certos tipos de fungo, no caso das leveduras, elas podem ser ou fotossintéticas ou também autotróficas aqui. Se eu estiver falando um pouco rápido, vocês podem me interromper e me pausar, dizer, professor, fale mais pausadamente, que aí eu doso a minha voz, tá? Além disso, por conta desse mecanismo químico, dessa maquinaria química ser ou fotossintética ou autotrófica, tá? Nós observamos que essa produção de energia, ou seja, a geração de energia que o fungo irá utilizar para o seu consumo próprio, tá? Ela pode ser feita através da geração do ATP ou também a partir da síntese de certos constituintes celulares que fazem parte, tá, do meio onde esse fungo irá habitar, ou seja, ele vai extrair esses constituintes e sintetizá-lo a partir dos substratos ao qual esse fungo irá se ligar, ao qual esse fungo irá estar grudado ou ligado nele. Com isso, nós observamos que tá? Com isso, nós observamos que
determinados tipos de fungos, ou seja, na sua grande maioria, esses fungos eles conseguem absorver em grande quantidade de oxigênio, aonde eles fazem o consumo desse oxigênio e conseguem também liberar, tá, certas quantidades, principalmente quantidade de anidrido carbônico, tá, para o meio externo. Além disso, durante esse processo de absorção de oxigênio e liberação de anidrido carbônico, nós observamos que muitos fungos conseguem fazer um processo chamado de metabolismo oxidativo. E esse metabolismo oxidativo, ele compreende principalmente em processos de germinação, aonde essa germinação pode ser de forma lenta, tá? Aonde ela também ocorre em meio de pouca tensão de oxigênio. Isso ocorre em determinados tipos de fungos. Além disso, esse próprio metabolismo oxidativo e essa absorção de oxigênio que ocorre faz com que determinados tipos de fungo consigam fazer o seu crescimento, principalmente seu crescimento vegetativo, e realizem também a sua reprodução do tipo assexuada, que nós já conversamos sobre ela na aula passada. E por conta dessa absorção de oxigênio, nós observamos que o processo de respiração que os fungos realizam, esse tipo de respiração, ela ocorre devido a essa inalação, essa absorção de oxigênio, tá ok? Principalmente essa absorção de oxigênio que esses fungos realizam, aonde a absorção da molécula de O2 faz com que ela participe desse metabolismo oxidativo, aonde ele gere oxidação principalmente na molécula de glicose, e a partir daí, dessa obtenção dessa molécula de glicose, o fungo consiga realizar e gerar energia para o seu consumo próprio, tá? Que será utilizada diretamente para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento e desenvolvimento também aqui. Dessa forma, nós observamos que certos tipos de fungos, eles conseguem fazer se apresentar em dois tipos de condições. Eles podem se apresentar numa condição aeróbica, ou seja, que necessite da presença da molécula do oxigênio, aonde o metabolismo oxidativo, o metabolismo da glicose, ela é realizada através da via da monofosfato, e isso vai compreender, e isso vai fazer com que o fungo obtenha quase 30% de glicose, que vai ser de uso e de consumo para ele direto. E também podemos observar que esses fungos também eles podem ter uma condição anaeróbica, ou seja, onde não há presença do oxigênio aqui. E quando ocorre essa condição anaeróbica, não se esqueçam que ela vem e ocorre através de uma via clássica, que é a via de Emmett-Baeyer, tá? Aonde ela é muito vista, principalmente em leveduras, que esses tipos de fungo, no caso das leveduras, eles realizam esse tipo de condição anaeróbica através dessa via clássica para poder a obtenção de energia. Só que essa energia, ela não vem mais do metabolismo da glicose, mas sim do piruvato, que é um derivado da própria glicose, da própria queima dessa glicose, mas só que ela se faz em maior proporção, em maior quantidade durante essa metabolização. Então, tomem cuidado para isso, porque numa pergunta de prova eu posso colocar as condições de respiração que os fungos podem fazer. Eles podem fazer de duas maneiras, ou de uma forma aeróbica ou de uma forma anaeróbica, sendo que a forma aeróbica, a principal via é a via da hexose monofosfato, diferente da condição anaeróbica, que ela se faz principalmente pela via clássica de Emmett-Baeyer. Tá bom? Então, tome cuidado.
Além disso, na via clássica, ou seja, na condição anaeróbica, um exemplo que a gente sempre utiliza, aonde se faz a metabolização a partir do piruvato, é principalmente do tipo do fungo do Saccharomyces cerevisiae, que é o fungo que é o produtor da cerveja, a fermentadora da cerveja, tá? E ela é muito utilizada por conta do processo industrial que vai ser realizado para a produção da cerveja propriamente aqui. Até agora, alguma dúvida que vocês estão tendo? Querem perguntar alguma coisa? Ou está tudo claro para vocês? Hein, pessoal? Adrian, Rosana, Juliana, Graciete, Henrique, Tudo claro, professor. Tudo certo, professor. Caroline, Zilma, Tilene, tudo, Lilian. Beleza, então. Tá tranquilo, professor. Tá jóia. Aqui é só para mostrar para vocês como é que ocorre tanto a respiração aeróbica ou anaeróbica aqui, que ocorre principalmente pela fermentação. A maioria dos fungos se faz pela forma aeróbica, ou seja, através da metabolização da glicose, onde vai gerar o ATP. Mas também observamos que certos tipos de fungos também podem fazer anaeróbica através da fermentação, gerando também aqui moléculas de piruvato em grande quantidade. É o que acontece principalmente na fermentação alcoólica, aonde a gente observa que esse piruvato vai gerar moléculas de álcool etílico e CO2, que são importantes para o seu desenvolvimento e obtenção de energia, como também para a fermentação alcoólica, tá? No caso do Saccharomyces cerevisiae. Agora, certos tipos de fungo, eles apresentam na sua qualidade e na sua composição celular, tá? A ausência de clorofila, que faz com que eles não consigam fazer o processo de fotossíntese. E dessa forma, para a obtenção de certos tipos de conteúdo energético, eles precisam realizar três tipos, tá? Três tipos de, não digo de reações, mas de associações aqui vistas. Principalmente são as reações sapróbios, reações parasitárias e as reações de simbiose, ou relações simbióticas, ou relações parasitárias, ou relações sapróbicas também. Vocês vão encontrar em muitos livros de microbiologia, principalmente quando a gente trata do capítulo de fungos aqui. Tá bom? Dentro das relações sapróbicas, os fungos, eles utilizam principalmente substâncias orgânicas de formas inertes, as quais essas formas orgânicas, eles conseguem decompor essas formas, essas substâncias orgânicas, e delas extrair o seu componente energético e principalmente componentes essenciais, que são nutrientes, que são importantes para o seu desenvolvimento e crescimento. Além disso, nas relações parasitárias, os fungos, certos tipos de fungos, elas conseguem desenvolver-se em outros organismos, ou seja, em hospedeiros, e a partir de uma relação parasitária, eles se nutrem, tá, de substâncias existentes nessas células hospedeiras para o seu desenvolvimento. E por último, nós temos as relações simbióticas, que ocorrem também em grande quantidade na presença dos fungos, aonde esses fungos eles conseguem se associar com outros organismos, havendo uma prestação mútua, ou seja, um estabelece um consumo em relação ao outro e vice-versa para desenvolvimento tanto do hospedeiro quanto também do que está necessitando daqui. Ou seja, há uma troca de energia, uma troca de composição essencial de substâncias, tá, nutritivas, tanto por um quanto por outro aqui. Então, fiquem atentos a isso, nessas relações, tá? No caso da sapróbica, da parasitária e da simbiótica, eu posso fazer, pode ser pergunta de prova, relacionar as diferenças de cada uma dessas relações. A relação sapróbica ocorre através de decomposição, a parasitária através de uma relação fungo-hospedeiro. Na simbiótica, ela sempre vai ocorrer através de uma associação mútua entre o fungo e o organismo ao qual ele vai estar ligado.
A partir disso, nós observamos que certos tipos de fungos, eles conseguem, tá, a partir dessas relações que eu acabei de citar, gerar componentes que são importantes para a sua nutrição. E essa nutrição, ela pode ocorrer principalmente a partir da absorção, por mecanismos de absorção que o fungo realiza aqui. E há também a presença, durante esse processo de absorção desses nutrientes, tá? A presença de enzimas que são denominadas de exoenzimas, que esses fungos produzem, que elas conseguem não somente hidrolisar certos tipos de macromoléculas que serão absorvidas por esses fungos, tá? Para o seu consumo, para a sua nutrição, como também a presença dessas enzimas que atuam como transportadores para diversos tipos de mecanismos de transporte que esses fungos fazem para absorver esses nutrientes para o seu interior e para a sua metabolização. Então, durante o processo da absorção, se faz muito importante a presença dessas exoenzimas que atuam não somente na hidrólise de macromoléculas, como também no transporte dessas moléculas aqui. E quais são essas enzimas? São vários tipos de enzimas, sendo que as principais enzimas que participam principalmente do processo de hidrólise são as lipases, as lactases, as amilases, as invertases e as proteinases. Esses são os principais tipos de enzimas, tá, que são usuais e empregadas pelos fungos durante o processo de hidrólise de macromoléculas. Além disso, durante o processo de absorção, principalmente no que se fala ao desenvolvimento do fungo, do micro-organismo fúngico, ele faz muita utilização da absorção de carboidratos, principalmente de moléculas análogas à molécula da glicose, sendo que a principal delas é a D-glicose, tá? Que ela é muito bem utilizada e consumida por esses fungos. E, além dessa D-glicose, nós observamos que há também alguns outros derivados sintéticos, tá, ok? Que são sintetizados a partir dessa molécula, que também são utilizados como fontes nutritivas para esse micro-organismo, no caso do fungo. E são quais? Temos o caso da sacarose, da maltose, também temos algumas fontes de amido, de carbono, por exemplo, que são o amido e a celulose, que também são utilizados por certos tipos de fungo, principalmente alguns tipos de leveduras, que elas utilizam essa fonte de energia, no caso da celulose ou do próprio amido, em menor quantidade, como uma fonte de nutrição para o seu desenvolvimento. E aqui vale uma ressalva para vocês, que durante esse processo de absorção, principalmente por conta da presença desses carboidratos, também nós observamos a presença de substâncias nitrogenadas que podem ser de dois tipos de natureza. Elas podem ser inorgânicas e orgânicas, sendo que as substâncias nitrogenadas de caráter inorgânico, ela se faz muito presente o quê? A presença não somente de compostos nitrogenados, principalmente nitratos, como também sais de amônia, que são importantes para o desenvolvimento e nutrição do fungo. E no caso das substâncias nitrogenadas orgânicas, nós temos a presença não somente de peptonas, como também de sulfatos e de fosfatos aqui, que são importantes para a nutrição do fungo. Além disso, não somente de substâncias à base de carboidrato, como também de substâncias nitrogenadas, esses fungos fazem a sua absorção de nutrientes. Também observamos a presença da absorção de componentes oligoelementos, ou seja, a base de metais, principalmente metais essenciais, que são importantes para o desenvolvimento, para a nutrição e para o crescimento desse fungo. São os exemplos principalmente do caso do ferro, do zinco, do cobre, tá, ok? Do próprio manganês, e em menor quantidade a gente vê também a questão do molibdeno e do cálcio aqui, que também são importantes, são metais importantes para a constituição nutricional aqui. E também temos a presença de certos tipos de fatores de crescimento, como no caso de vitaminas, que são essenciais
para o fortalecimento e desenvolvimento desse fungo. E dentro das vitaminas, as mais utilizadas pelo fungo durante a sua maquinaria são o caso da tiamina, da riboflavina, do ácido pantotênico, tá? E da biotina em grande quantidade, que são vitaminas importantes para a absorção nutricional e para o crescimento e desenvolvimento desse fungo. Até agora, tem alguma dúvida, meninada? Tá tudo certo com vocês? Estão entendendo a aula de hoje? Hein, pessoal? Tudo certo, professor. Só está um pouquinho baixo o áudio. Espera aí, Graciete, que eu não estou te escutando. Está me escutando, Graciete? Eu está um pouco baixo. Ainda tem esse cachorro latindo aí, não dá muito para... Onde é esse canil aí? Ah, é um cachorro. É a minha cachorra aqui, enjoada. Pode ver a aula que ela começa a latir. Vocês estão me escutando bem? Só dê um ok, por favor, aqui Perfeitamente. no chat. Aqui, Porque eu não estou perfeitamente. escutando vocês agora. Abaixa o áudio. Ou falem comigo, me mandem um oi, por favor. Um áudio, por favor, para eu escutar vocês. Oi, professor. O senhor está ouvindo, professor, bem agora? Mandem um oi aqui, Não está por ouvindo nada, favor. né? Você está ouvindo, professor? Nossa, de novo foi o áudio. Oi, professor. Oi, professor. Oi, professor. Não estou escutando vocês. Vocês me escutam bem, mas eu não escuto vocês. Bom dia, professor. Escutou? Bom dia, Graciete. Só um minutinho que eu vou chamar o rapaz de novo aqui do apoio técnico. Só um minuto, por favor. Graciete, dá uma ração para esse cachorro, a ver se ele se quieta aí, rapaz. Ok, então, vocês mandem as dúvidas aqui pelo chat. Professor, ouvir, só tá um pouquinho baixo, entendeu? Mas dá para ouvir bacana. Além disso, Colocando um fone só no ouvido, dá para ouvir. além da questão da parte laboratorial, da questão da fisiologia do fungo, o principal meio que a gente utiliza, no caso, meio artificial dentro da área de micologia, tá? Para crescimento e desenvolvimento desses micro-organismos, tá ok? É o meio saborô. Por quê? Porque esse meio saborô, que é um meio micológico, ele é rico principalmente aqui, tá? Ele é rico aqui principalmente, não somente de fontes, como de carbono, como também de fontes nitrogenadas, aonde nas fontes de carbono nós observamos principalmente uma alta concentração e quantidade de glicose. A mesma coisa de nitrogênio, que é a presença de peptona. Esses dois elementos aqui, a glicose e a peptona, fazem com que esse meio se torne um meio enriquecido e facilite ainda mais o desenvolvimento de certos tipos de culturas de fungos, tá? Para identificação, isolamento e identificação. Além disso, nós observamos também que, quando a gente fala de leveduras, existe o que nós chamamos de axonograma, que é um método laboratorial dentro da micologia que ele trata principalmente, tá, de uma assimilação, seria um teste de assimilação principalmente de fontes de carbono e de nitrogênio que são utilizadas para identificação de certos tipos de leveduras aqui a partir da sua contagem e da exposição e da liberação de componentes ou de glicose, ou de carbono, ou de nitrogênio aqui também.
tá ok? E vários são os fatores que facilitam o crescimento e desenvolvimento desses fungos dentro do meio, no caso do meio artificial, nos meios de cultura. E os principais aonde a gente observa que tem influência para esse desenvolvimento do fungo são quais? Não somente o ar, como a temperatura e o próprio pH do meio aqui, eles interferem e atuam de forma importante para esse crescimento fúngico. Aqui só mostrando para vocês como é o meio saborô, que é um meio rico em glicose e peptona. E aqui é o axonograma, que nada mais é do que uma contagem feita em cima de leveduras, tá? Para ver a presença e quantidade dessas leveduras em determinados meios. No caso, quando eu falo meio, são matrizes biológicas que são utilizadas para isolamento de pacientes ou também de substratos aqui, que podem ser ou no solo ou na própria água aqui. Além disso, quase a maioria dos fungos que nós conhecemos hoje, eles são fungos que necessitam e são ricos dentro da sua constituição celular, tá? De quê? De moléculas de água. Por isso que, além da água, da presença da água, esses fungos, eles também são denominados de fungos também alofilílicos, tá? Por quê? Porque são fungos que também, além da necessidade de presença de água para o seu desenvolvimento, eles também necessitam daqui de uma concentração de sal também que ajude e facilite, tá, a constituição dele, principalmente nas suas estruturas, no seu citoesqueleto. Além disso, a atividade da água, ela se faz muito presente nesses tipos de fungos. Por quê? Porque a água atua principalmente na atividade metabólica, como também a atividade da água por si só é importante para a constituição celular das próprias células desses fungos, e a faixa, ou seja, a concentração ideal de água para esses fungos fica em torno de 0,80, ou seja, 0,80 a de água, que é a unidade utilizada aqui de atividade de água, está dentro da composição celular de um fungo. Abaixo disso de 0,80, ou seja, abaixo de 0,60, o fungo ele já não consegue ter tanta riqueza e tanta constituição, porque a água, como eu disse para vocês, é importante, é um elemento importante para a constituição, não somente das células, como também de outras atividades metabólicas, e faz com que o fungo não consiga aqui também se reproduzir de forma correta e adequada. Além da água, a própria temperatura do ambiente aonde esse fungo irá crescer e se desenvolver, ela é de suma importância. Isso porque a temperatura está relacionada diretamente ao crescimento fúngico. E quando a gente fala de temperatura, nós observamos que várias espécies, elas podem ser, em relação à temperatura, elas podem ser de 3 tipos. Elas podem ser psicrófilas, mesófilas e termófilas, sendo que os fungos, principalmente aqueles fungos que são estudados dentro da micologia médica, que são o caso dos mesófilos, a maioria deles se faz por esse tipo de temperatura, que eles são uma temperatura mediana, ou seja, uma temperatura que fica entre 20 a 30 graus Celsius. É o ideal para o crescimento desse fungo, nessas temperaturas. Além disso, os próprios fungos, como a gente já tinha conversado na aula passada, eles apresentam morfologias diferentes, as quais fazem com que essa morfologia leve para cada tipo de fungo condições não somente nutricionais, como também de temperaturas que são importantes e que se tornam diferenciadas durante o seu processo de desenvolvimento. Por conta disso, essa morfologia diferencial faz com que esses fungos sejam denominados e apresentem uma denominação de dimorfismo fúngico. E esse dimorfismo fúngico, ele pode acarretar no crescimento do fungo, que pode ser de duas maneiras. Ele pode ser um crescimento micelial ou um crescimento também denominado de levedoriforme.
A diferença desse crescimento está em relação à temperatura que o fungo irá aqui apresentar durante seu crescimento. Um crescimento micelial, a temperatura ideal, fica entre 22 a 28 graus Celsius. Já o levedoriforme não, ele já é diferente, ele precisa, as leveduras, tá, quase a maioria delas, precisa de temperaturas um pouco mais elevadas, que são de 33 a 37 graus. E quase tanto o crescimento micelial quanto o crescimento levedoriforme, que eu falei para vocês ainda agora, eles são formas reversíveis, ou seja, a gente consegue inibir o crescimento, diminuindo essas temperaturas ou ativando esse crescimento, aumentando a temperatura, até atingir as suas temperaturas respectivas para o prosseguir desse crescimento. E há diferenças aqui dentre os tipos de formas, tanto miceliais e levedoriforme, em relação, tá, às formas que nós iremos observar. Fungos que apresentam uma forma micelial, ou forma M ou mu, eles são tipos de fungos sapróficos, ou seja, eles são a forma infectante que irão infectar o organismo. Além disso, eles estão presentes, na sua grande maioria, não somente no solo, como também nas plantas. É diferente das formas levedoriformes, que essas formas levedoriformes, elas têm uma relação mais parasitária, aonde a gente observa que eles conseguem parasitar não somente os tecidos, como também eles conseguem parasitar e ter melhor afinidade e aderência a meios enriquecidos, principalmente meios enriquecidos, tá? Feitos a partir de testes in vitro, que a gente observa que esses tipos de fungo eles conseguem crescer numa temperatura equilibrada de 37 graus Celsius. E dentro desse dimorfismo, nós observamos que a maioria dos fungos, principalmente fungos que são agentes micóticos para micose, não somente sistêmica, como subcutâneas, como é o caso do histoplasma, dos blastomíceos, dos paracocídeos, tá? Eles fazem esse tipo de dimorfismo. E olha que interessante, no caso da Candida albicans, que é um tipo de fungo, tá, do tipo saprófica, esse tipo de fungo ele pode apresentar dois tipos de forma durante o seu desenvolvimento, aonde nós observamos que numa forma levedoriforme, ela apresenta um tipo saprófica infectante. Ele se torna a forma infectante. E já quando um estágio mais adulto, onde ele gera micélios, nós observamos que ele já se torna uma forma parasitária, aonde a gente observa que essa forma parasitária, na forma micelial aqui, ela consegue acometer com com uma grande aderência, os tecidos do hospedeiro. No caso das variações de temperatura, principalmente da concentração que essa temperatura pode ocasionar, tal que no pH nós observamos que há uma variação na concentração, principalmente de íons e hidrogênios, que levam a uma alternância no pH de desenvolvimento, aonde esse fungo vai se localizar, ou seja, o pH do meio, ele interfere para o crescimento e desenvolvimento desse fungo, sendo que o pH ótimo para o desenvolvimento é um pH de 5,6, ou seja, um pH que seja ácido, mas que esteja bem próximo da neutralidade. Há algumas exceções, como no caso de alguns fungos filamentosos, em que eles precisam de um pH bem ácido, em torno de 1,5, ou também alguns outros tipos de fungos, como, por exemplo, alguns tipos de fungos filamentosos que são do tipo sapróbicos, que eles já precisam de um tipo de pH elevado, seja alcalino, um pH 11, em torno de 11, para o seu desenvolvimento aqui, crescimento. E olha que interessante, o caso das leveduras, por isso que as leveduras, dentro de uma comparação com alguns outros tipos de fungos miceliais, as leveduras elas são uma forma muito mais infectante e pactogênica, por quê? Por causa que elas não apresentam tolerância, elas não toleram tal que um pH alcalino, com isso elas conseguem ser inibidas
dependendo do meio em que elas estejam, do pH do meio em que elas se apresentem aqui. Além disso, o próprio pH do substrato do meio onde o fungo irá se localizar faz com que haja uma mudança e uma influência principalmente na pigmentação dos cultivos. Por isso que nós observamos que certos tipos de fungo que realizam uma reprodução vegetativa, eles conseguem se desenvolver em melhor quantidade e em melhor qualidade, tá, em culturas aonde não há exposição à luz, ou seja, eles ficam num local escurecido, ou seja, uma obscuridade ou com luz difusa, aonde não haja tanta emissão e exposição à luz solar. É diferente de fungos que realizam uma reprodução, desenvolvimento reprodutivo, tá? Aonde nós observamos que esse reprodutivo aqui, tá ok? Eles conseguem se reproduzir com melhor qualidade e com maior quantidade, expostos à luz. E o mais importante, não se esqueçam que a luz solar, ela também, além de atuar como uma fonte de energia e também uma fonte para o crescimento e desenvolvimento desse fungo, ela também é importante aqui na atuação como um fator inibitório para esse crescimento fúngico. Por quê? Porque a luz solar, ela consegue atuar como um agente fungicida aqui. Isso principalmente pela exposição à radiação ultravioleta, e esses raios ultravioletas conseguem inibir e até matar certos tipos de fungos aqui. Por isso que em laboratórios de micologia, nós utilizamos as capelas, tá, multifatoriais, aonde elas apresentam luzes de ultravioleta, onde a gente expõe essa luz ultravioleta para o meio como uma fonte, tá, e uma forma fungicida para eliminar, e matar vários tipos de agentes patogênicos, no caso os fungos também estão inclusos aqui. Em relação ao crescimento fúngico, nós observamos que poucos fungos eles conseguem crescer em crescimentos em locais e meios puros. Isso porque esses micro-organismos precisam de vários fatores de crescimento que auxiliem o seu próprio desenvolvimento e o crescer dele nesses meios. Além disso, dentro do crescimento fúngico, o fungo ele compete com o substrato, principalmente com os elementos que estão presentes nesse substrato para o seu próprio crescimento e para o seu próprio desenvolvimento. Há essa competição. E nós observamos que dentro desse crescimento há o que nós chamamos de interações. E essas interações, elas podem ser feitas ou por um meio antagônico, que pode ser ativo ou passivo, ou sinérgico. Quando eu falo que uma interação ela é antagônica do tipo ativo, é porque aqui está ocorrendo uma inibição, principalmente uma inibição de contato, onde essa inibição de contato faz com que haja uma inibição também do crescimento, e com isso a gente pode, a partir dessa inibição, utilizar certos tipos de antibióticos, como também outros tipos de ácidos que auxiliem, tá, a essa inibição. Isso é o antagonismo ativo. É diferente do passivo, onde não há uma inibição do micro-organismo por um outro agente, por um outro organismo. Aqui a competição ela ocorre principalmente por espaço, ou seja, pelo tamanho e expansão dessas colônias fúngicas. E por último, nós temos as interações sinérgicas, que aqui esse tipo de interação ela ocorre principalmente por um favorecimento de um ou vários micro-organismos que estão realizando aqui a colonização do mesmo substrato, ou seja, aqui há uma troca mútua de substâncias, de nutrientes de uma forma para outra, que auxiliem e favoreçam aqui o crescimento desse fungo aqui, quando a gente fala numa interação sinérgica. Então, tomem cuidado com essas diferenças nesses tipos de interações, porque eu posso perguntar na prova as diferenças de um para o outro, no caso do antagonismo ativo, do passivo e das interações sinérgicas aqui também.
E, diferentemente das bactérias, o fungo ele cresce dentro desses meios, dentro desse crescimento, de uma forma mais lenta. Tá? Numa média, um crescimento fúngico vai de 7 a 15 dias, ou até um pouco mais, dependendo do meio em que você incubar esse fungo, essa colônia fúngica. E, além disso, esse crescimento fúngico ele também sofre a interferência de certos tipos, principalmente, tá? De certos tipos de bactérias, aonde essas bactérias elas também podem ser impedidas, ou elas também podem ser impedidas, tá? Por esses fungos. E esse impedimento, principalmente dos fungos sobre as bactérias, elas podem ocorrer de duas formas, ou por uma forma inibitória, ou também uma forma de sobreposição, tá? Ou seja, o fungo se sobrepôs ao espaço onde a bactéria vai crescer, se utilizando dos nutrientes necessários que essa bactéria vai precisar para o seu desenvolvimento. Além disso, alguns tipos de antibacterianos, de antibióticos, principalmente de largo espectro de ação farmacológica, eles são muito utilizados aqui, é o caso da clorafenicol e da ciclohexamida, tá, que fazem com que haja inibição daqui do crescimento fúngico. Não se esqueçam que a ciclohexamida, ela consegue diminuir o crescimento desses fungos, principalmente fungos que são do tipo sapróbicos aqui, que são contaminantes de determinados tipos de cultivos aqui vistos. E é isso que eu tinha que conversar com vocês no dia de hoje, meninada, a respeito da fisiologia dos fungos. Pergunto para vocês, ficou alguma dúvida da aula de hoje para vocês? Está tudo certinho? Querem perguntar alguma coisa? Podem mandar pelo chat, que eu não estou conseguindo escutar vocês. Beleza. Tá ok, Renata, tá ok, Lilian. Tá ok, Késia. Tá? Seguinte, meninada, deixa eu dar logo uns 3 avisos para os senhores e para as senhoras aqui. Tá? Seguinte, meninada, eu estou precisando, já que vocês já me confirmem, por favor, primeira questão, tá? Os grupos de vocês. Segunda questão, eu preciso, tá ok? Tá? Além dos grupos confirmados, eu preciso saber se todos os grupos farão apresentações online ou serão tudo presenciais aqui, porque eu já tenho que enviar para vocês isso, tá? Até sexta-feira eu quero estar enviando. Era para eu ter enviado isso para vocês na semana passada, só que como a gente não teve aula por conta da semana acadêmica que aconteceu via plataforma, tá, que eu não tive contato com você, mas agora eu estou tendo contato, então eu preciso disso até sexta-feira. É o prazo máximo, tá, ok? Que eu tô dando para vocês se organizarem, para me enviarem, para eu, como se diz, enviar para vocês, tá bom? Então, eu estou vendo aqui no chat que está todo mundo já se manifestando. A Lilian, a Graciete, a Kézia, a Zilma, tá? Tá ok? Dizendo que querem online. Não tem problema, mas eu quero que seja de comum acordo para todo mundo aqui. Tá bom? Então, pode me mandar no WhatsApp dizendo, olha, professor, todo mundo quer por online ou todo mundo quer presencial, mas eu preciso disso. Outra coisa, podem me mandar também o nome dos grupos, tá ok? Pelo Zap, mas me mandem no privado, não me mandem no grupo, porque senão vai ficar misturado, acabar eu confundindo, então me mandem no meu privado, não tem problema nenhum, o nome de todos os integrantes do grupo de vocês, da turma de vocês, da FAR 8MA, tá bom? Que eu já quero mandar isso, porque eu já quero mandar para vocês os artigos e o cronograma já de apresentação para vocês. Tá ok? Raíssa, vê isso para mim, filha, por favor. Tá ok? Manda um ok aí para mim que tu copiou a informação. Tá? Tá ok? Outra coisa.
Até sexta-feira eu devo estar já mandando para vocês a primeira bateria de exercícios, tá? Para vocês, dessa parte de fungo, que já vai servir como revisão para vocês. Tá, ok? Eu vou estar mandando para vocês até sexta-feira. Nós iremos corrigir ela já para a semana que vem. Tá, ok? Na próxima aula teórica de vocês, eu já vou estar, como se diz, corrigindo com vocês como se diz, esses exercícios junto com vocês, tá bom? Combinado assim com todo mundo? Perfeito. O relatório, tá? Não se esqueçam que o relatório é para mim. Eu já mandei o tema para vocês, tá, ok? Do artigo que vocês irão utilizar, que irão fazer o relatório. O relatório, algumas pessoas já vieram me perguntar a respeito desse relatório, como é que é para ser feito, tá, ok? Então, como é para ser feito? Ele pode ser feito segundo o modelo que eu enviei para vocês, tá, ok? Que eu enviei para vocês no início das nossas aulas, tá bom? Aonde, tá? Tem que seguir aquele modelo. É um relatório simples, tá ok? Pode ser até de 3 laudas, pode, 2 laudas, pode, mas que seja coerente do que está dentro e explicando e falando o que está dentro do artigo, tá bom? Se vocês quiserem escrever até 5, como tem colegas que já me enviaram, não tem problema, pode me enviar, não tem problema. E pode me enviar tanto pelo e-mail quanto pelo privado. Sim, dona Graciete, pode ser igual aos outros, de 2 laudas. Ok, sem problema algum. Tá, Graci, não tem problema algum, tá bom? Tá, fica a critério de vocês. Vocês podem escrever a quantidade que você está liberado, tá ok? Pode ser até 2 laudas, até 3 laudas, até 5, não tem problema nenhum. Tá, mas sejam coerentes dentro das informações, tá, que estiver dentro do artigo, tá bom? Leiam com tranquilidade, leiam bem esse artigo, que ele é bem interessante, tá? E é para me entregar uma semana antes do início, tá bom? Da segunda verificação de vocês, tá? Não se esqueçam que a segunda verificação, ela vai ocorrer, se não me engano, na primeira semana de dezembro, tá? Então, vocês ainda têm tempo, tem um tempo suficiente daí para montar e preparar esse relatório para mim. Mais alguma pergunta, pessoal? Tá tudo certinho? Eu devo estar colocando essa aula na plataforma até amanhã, tá ok? Ou até o final da tarde de hoje. Os slides devo estar enviando já para vocês, já vou colocar no grupo de vocês. Até o final da manhã já devo estar colocando os slides para vocês terem como suporte também para estudar, tá? E qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem me chamar no grupo também. Tá, ok? Vejam essa questão dos grupos, por favor, para os seminários de vocês, tá? Eu vou aguardar até sexta-feira, tá bom? E a forma como vocês vão querer, se vão querer online ou se vão querer presencial, aí vocês já vêm como um acordo com todo mundo, tá bom? Bom dia a todos, uma boa terça-feira para todos vocês. Um abraço, bom dia.